Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 12 de fevereiro, segunda-feira, hoje nós temos aqui a continuação, nós estamos lendo aí o Evangelho de São Marcos, porque estamos no ano B, então vamos ler aí grande parte do Evangelho de São Marcos, e como o Evangelho de São Marcos é um evangelho curto, em alguma situação ou outra será completado com parte de outros evangelistas e outros textos. O texto que nós acabamos de ler hoje são os fariseus que pedem a Jesus um sinal. Isso aqui é muito interessante. Pede um sinal do céu, inclusive. Não pedem qualquer sinal, pede um sinal do céu. Assim como, por exemplo, talvez citando aqui Acais, em Isaías capítulo 7, né, que ele faz exatamente isso. Você mesmo pede um sinal a Deus do céu, que ele envie. Ou talvez citando o maná que Moisés no deserto pediu a Deus e lá caiu o maná durante muito tempo que sustentou o povo, para que ficasse muito claro que esse sinal não fosse um sinal simplesmente da terra, mas que fosse um sinal do céu. Então aqui é importante olhar para esse texto e ver a pergunta maliciosa, capciosa, a gente poderia dizer, dos fariseus. Eles querem colocar Jesus numa enrolação. Primeiro, para talvez justificar se a missão de Jesus ela é profética, se ela é messiânica. Não se sabe, aqui tudo isso aqui é uma especulação literária, teológica, inclusive. Mas de fato o que nós podemos tirar na prática desse texto para cada um de nós, olhando todas as circunstâncias, primeiro, que a fé de um crente que depende de milagres, ela é uma fé duvidosa. Aquele que tem que ver para crer é exatamente ao contrário. É o milagre que depende da fé. Vamos lembrar aquilo que Jesus disse para várias pessoas na Sagrada Escritura. Por exemplo, lemos aí agora, dias passados, aquela mulher de origem sírio-fenícia. Jesus disse para ela: pode ir, seja feito como a sua fé. Então nós vemos claramente que aquele milagre que a realizou naquela mulher cananeia, na filha dela que estava possuída pelo espírito mau, foi fruto da fé da mulher. E não que ela estava ali pedindo um sinal a Jesus. Não, ela manifestou a fé. O próprio evangelho de ontem, do domingo, fala daquele leproso que cai aos pés de Jesus e ele manifesta a fé incondicional. Uma pessoa que estava com a vida totalmente estragada, alguém que estava com a vida... A lepra na época de Jesus era algo que condenava a pessoa. E aquele homem, ele deposita todas as suas fichas em Jesus. Jesus disse para várias pessoas: olha, a tua fé te salvou, vai em paz e não torne mais a pecar. Disse também para o centurião romano, aquele que disse: eu não sou digno que entres em minha morada, mas diz uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus disse: grande é a tua fé, como disse para a mulher. Eu nunca vi fé desse tamanho em Israel. Seja feito conforme a sua fé. Então, aqui já fica claro para nós. Uma fé que precisa de milagres para crer, ela é uma fé duvidosa. Não é uma fé autêntica, porque é exatamente ao contrário. É o milagre, é a fé que suscita um milagre. É a fé que move o coração de Deus. É a fé que une ao coração de Deus. Então, Jesus, esse povo que está aqui, eles não estão pedindo um sinal para poder crescer em fé. Porque para quem não tem fé, sinal nenhum é suficiente.
E é assim, né? A gente olha às vezes na vida de muitas pessoas que Deus está dando demonstrações claras de que é Ele que está agindo, de que é Ele que está operando. Deus ele dá assim muita coisa muito clara e nem assim faz com que a pessoa creia. Nem diante de evidências, nem diante de coisas, irmãos, que são evidentíssimas. Muitas das vezes isso não é o suficiente para alguém crescer em fé. É por isso que Jesus diz aqui: nenhum sinal será dado a essa geração. Inclusive nos evangelhos sinóticos ele diz essa geração má, essa geração perversa, que de falsidade ideológica, de falsidade intelectual e de tudo mais, não está ali em busca da verdade, não está ali em busca do Deus verdadeiro, mas está ali corroborando coisas que simplesmente é, primeiro, uma tentação a Deus, né? Querer colocar Deus contra a parede. E Jesus diz, muito claro, né? Ele deu um suspiro profundo e a gente não sabe, né, o que ali estava acontecendo, mas Jesus dá esse suspiro profundo e diz: por que essa gente pede um sinal? Em verdade eu vos digo, a esta gente não será dado sinal algum. Jesus não dá sinal algum a essa gente. Para falar claro que o discípulo verdadeiro de Jesus, ele não depende disso. Veja, nós temos, por exemplo, na igreja, queridos irmãos, milagres estrondosos. Por exemplo, milagres sobre a Eucaristia. Temos vários. Nós temos um milagre que é gritante, chamado milagre de Lanciano. E já está lá por mais de 7 séculos. Esse milagre ele se conserva. Aquele sacerdote que não acreditava, que tinha dúvidas da presença real de Cristo na Eucaristia, a hóstia na mão dele se transforma em carne. Carne de coração. Endocárdio, miocárdio, nervo vago, tipo sanguíneo AB positivo, um tipo muito comum entre os judeus. Uma carne como se tivesse tirada de coração naquela hora de uma pessoa viva. Está lá, o sangue se coagulou, e esse milagre perdura por mais de 7 séculos. Está lá para cada um que quiser ver. Você vai ver que Jesus lá, ele arranca o véu e ele mostra aquilo que é de fato a coisa. Mas veja, meus queridos, eu quero lembrar aqui aquilo que Jesus disse para Tomé. Olha, você acreditou porque você viu. Bem-aventurado aqueles que vão crer sem precisar ver. Ai, irmãos, aqui somos nós. Bem-aventurados somos nós que cremos mesmo sem ter que ver. Nós não precisamos ver. Você não precisa ver Jesus se transformar em carne na mão do sacerdote e nem o vinho se coagular em sangue, literalmente, para você ver diante dos olhos. Porque Jesus ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A fé firme, ela rasga esse véu. Nós não precisamos ver com os nossos sentidos. O mais profundo e o mais bonito é ver com a fé. E outra coisa, né? Jesus aqui também, porque os fariseus, eles queriam aqui, de fato, algum tipo de espetáculo. E, desculpa me dizer, mas tem muitas pessoas hoje na igreja que estão buscando espetáculo. Eu sinto te dizer, Jesus não é uma pessoa que gosta de espetáculo. Na maioria das vezes, Jesus retirava a pessoa da multidão, levava no cantinho, pedia para não contar. Por quê? A não ser que seja a título de testemunho, nada disso tem o menor sentido. O sentido que tem de um milagre acontecer na vida de um fiel é somente um, é para aquela pessoa se converta e para aquela pessoa tenha Jesus no coração, aceite o Senhor, mude de vida e ganhe a vida eterna. Esse é o sentido. Então vamos pedir hoje, meus amigos, vamos pedir hoje ao Senhor a graça, a cada um de nós, que Deus nos dê a graça da gente ter um coração desprendido e um coração que tenha a fé pela fé mesmo, uma fé genuína, não uma fé imatura, mas uma fé que, independente de qualquer sinal, ela não precisa de sinal para ela crer, porque aquele que disse, ele tem credibilidade suficiente para que a gente, com a nossa inteligência, como nos diz o catecismo, a gente responda a esse Deus revelante, a gente responda com algo chamado fé e fé teologal.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.